Olá pessoal, mais uma vez aqui para mais uma aula, certo? Agora de força elétrica. Sou o professor Aldair. Vou tirar as principais dúvidas sobre força elétrica, tá? Eu resumi, certo? Essa parte aí, né, de forma bem clara, para que fique bem simples aí, porque tem uma parte matemática que a gente vai trabalhar nas questões na sequência, ok? Então, bem rápido, dois slides, a gente vai trabalhar de forma bem clara as principais características de força elétrica e como é que eu posso usar a equação de força elétrica para calcular em algumas situações. Beleza? Então vamos lá. Já está posicionado aí o slide, eu vou só ajustar aqui um pouquinho para vocês, né, para descer um pouquinho melhor aqui. Então, força elétrica, né, a gente vai trabalhar aqui. Ó, deixa eu ajustar aqui. Força elétrica. Lá em eletrostática, né, a ideia de estudar as cargas separadas, lembrar que eletrostática a gente estuda movimento de cargas estáticas, ou seja, ainda no estado de repouso, certo? De pouca movimentação. E aí essas cargas elas se movimentam, tem uma interação, lembram dos princípios básicos, quem não viu aí nas minhas aulas anteriores, vou relembrar. Olha, cargas de sinais opostos, ok? Elas se atraem. Então existe uma força aqui de atração. Que força é essa? Força elétrica, ok? Ó, existe uma força aqui de atração entre elas. Cargas de mesmo sinal, com negativo, certo? Ou positivo com positivo, elas se repelem. Então existe uma força afastando essas cargas, tá? Força F, vou chamar. Ó, veja, a setinha uma para cada lado, então existe uma força de repulsão, de afastamento, porque são cargas de mesmo sinal. É o princípio lá básico de eletrostática, ok? E aí, essa força eu posso calcular, ok? E aí, como é que eu calculo essa força? Bom, já coloquei aqui a equaçãozinha para a gente não perder tempo, né? Ó. Então, força elétrica vai ser a constante K, né, elétrica, vezes a carga 1, vezes a carga 2. Veja que as duas estão em módulo. Depois eu vou explicar por que existe esse módulo. Dividido pela distância entre as duas cargas, né? Essa distância está aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês, né? Entre uma carga 1 e a carga 2. A distância ao quadrado, beleza? Força elétrica, unidade, só relembrar vocês. Força, unidade vai ser Newton, ok? Porque não lembra. A constante elétrica, normalmente não precisa decorar isso aqui não, porque na questão, essa constante ela é um dado, certo? É uma informação que ela é adicional. Então, a pessoa tem que memorizar isso, não. Tá? Ela vai vir lá na questão, dependendo de ser o Enem, outro vestibular, geralmente ela vem como um dado adicional. Então, a constante elástica, elétrica no caso aqui, ela é 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro quadrado, né, por coulomb ao quadrado. É a unidade, é uma constante para corrigir, né, aí fazer uma correção de forças entre essas duas cargas. Como são unidades muito pequenas, ok? Então existe uma constante, a universal da eletricidade, que corrige, né, matematicamente essas imperfeições. E aí, nos nossos cálculos, ela sempre vai aparecer, né, essa constante, que ela é um valor fixo, na nossa formulazinha lá, ok? Então, dificilmente, isso você não vai calcular, tá? Descendo um pouquinho aqui mais os slides, só para ajustar, vamos lá. O que é carga elétrica? A unidade é o coulomb, esse Czinho aqui, né? E a distância entre as cargas, que a unidade vai ser metro, ok? M, tá só aqui para relembrar, em metro, ok? Tá, e aí vamos para uma situação agora, um exemplo, onde eu posso usar essa fórmulazinha aí, ó. Pronto, tem duas cargas aqui, como mostra a figura aqui para vocês, a carga 1 e carga 2, né? Vou chamar aqui de 1, né? Só para diferenciar, e aqui a 2, ok? Veja que existe uma força de ambos os lados, força, né, de repulsão entre essas cargas, ok? E uma distância entre elas, ok? Então, sem valores, independente de valores, se você fosse usar a equação aqui para resolver, aquela formulazinha que a gente acabou de ver. Força elétrica, né, igual, ó, constante K, essa constante aparece sempre, vezes é o produto, módulo dessa carga aqui, 1, que eu chamei aqui, carga 1, vezes
o módulo da carga 2. Ok? Pronto. Isso tudo aqui dividido pela distância. Ok? A distância ao quadrado, porque essa distância aqui é uma distância que eu tenho que levar em consideração e de volta, né? Então, aparece esse 2 aqui em cima, elevado ao quadrado, para realizar essa correção matemática. Isso é um detalhe. Agora eu vou explicar a questão do módulo. Veja, como a gente trabalha com elétrons e prótons, e pode haver uma interação entre cargas de sinais opostos, ou de valor negativo, e um positivo, força, a gente não calcula força negativa, a gente sempre calcula força no valor positivo, ok? Então, como é que eu vou resolver isso? Já que as cargas são negativas, pode ser negativa, né? Quando elas têm mesmo sinal, beleza, mas se elas tiverem uma positiva ou negativa, né? Ou as duas forem negativas, por exemplo, como é que a gente resolve? O módulo, na matemática, serve justamente para isso. Então, se essas duas cargas aqui, uma está positiva e outra está negativa, eu aplico o módulo para tirar o sinal positivo, né, e o sinal negativo aqui. Então, fica no final, o resultado sempre vai ser positivo, ok? Porque a força não vai ser negativa. Não pode ser negativa, de hipótese nenhuma, ok? Então, o módulo aqui tem que colocar, se você já sabe que tem que tirar o sinal negativo, você já pode tirar logo antes de colocar os valores aqui, tá? Mas, se você está com dúvida, as primeiras questões eu vou fazer aqui passo a passo depois, coloca o módulozinho, ok? E aí depois você, na hora que for multiplicar, você simplifica e tira o sinal negativo, tá joia? Porque algumas questões, no resultado, ele pode colocar o mesmo valor correto, só que com o sinal negativo, só pode confundir. E aí já fica a dica para vocês, tá? Força é positiva, mesmo que aqui, nessa situação, as cargas sejam negativas. Beleza? Então, a ideia de força elétrica é bem simples. Vou calcular a força elétrica onde? Quando? Quando houver uma força de repulsão entre duas cargas ou uma força de atração entre duas cargas. É isso que eu vou estar calculando. Ok? Sempre vou ter a distância entre essas duas cargas em metro, a distância. Ah, professor, a distância está em centímetro. Então, você tem que converter para metro. Ok? A constante elétrica sempre é um valor fixo, 9 vezes 10 elevado a 9. E o valor das cargas aí vai mudar, vai variar de acordo com o valor que a questão der para vocês. Eu não coloquei valores aqui só para a gente entender a noção de como a gente analisa as questões envolvendo cargas elétricas. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí como é que funciona a força elétrica, para que serve, onde eu posso utilizá-la, ok? Sempre em cargas estáticas. A gente vai ver que quando for cargas em movimento, aí vai surgir outras equações. Beleza? Deixa o like de vocês aí, galera. Se inscreve no canal se vocês gostaram. Coloca lá nos comentários dúvidas, se precisarem, ok? E aí, assim que possível, eu vou estar respondendo para vocês. Então, um abraço.